Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O ok de Biden leva a NATO para a guerra da Ucrânia? Президент Путин уже объяснил очень просто. Дело в том, что эти удары наносит не Украина, эти удары наносят те страны... Dmitry Peskov é o porta-voz do Kremlin e nesta declaração à agência Reuters lembra os avisos feitos por Vladimir Putin. Para o presidente russo, os ataques a solo russo responsabilizam os países fornecedores do armamento, neste caso, os Estados Unidos. Perante isto, o Kremlin não evita expressões como deitar mais achas para a fogueira e alerta que, a confirmar-se esta autorização, os ataques vão ser vistos como ataques da NATO à Rússia. Washington não desmente a informação. Em final de mandato, Joe Biden terá autorizado Zelensky a usar armas norte-americanas contra alvos em território russo. É sobre o perigo de uma escalada no conflito que vou conversar com o Major-General Isidro Moraes Pereira, especialista em relações internacionais e presença habitual na Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 19 de novembro, o 1000º dia de guerra. Muito bem-vindo, Sr. General Isidro Moraes Pereira. Olá, Ricardo. Vamos então a isto. Vamos embora. Obrigado, Sr. General. Até aqui, os Estados Unidos têm resistido em dar o ok à utilização de armamento norte-americano para atacar alvos em solo russo. A entrada em cena de militares norte-coreanos projetados na região de Kursk, na Rússia, era assim, uma espécie de argumento que faltava para Joe Biden dar o ok a Zelensky? Bom, quer dizer, a utilização de armamento norte-americano em solo russo já não é uma novidade, porque já há um tempo a esta parte Joe Biden autorizou quando se deu, digamos, a invasão daquela porção, quando a Rússia abriu uma nova frente na região de Kharkiv, frente a essa possibilidade, Joe Biden acabou por autorizar a utilização dos HIMARS, dos foguetes HIMARS, que têm um alcance de cerca de 80, um pouco mais, quilómetros, e autorizou a utilização desse tipo de armamento. Nunca tinha autorizado a utilização de armamento de mais longo alcance, como é o caso pertinente dos ataques, mas já havia um precedente. Agora, sobre a questão dos norte-coreanos, bom, eu diria, como se costuma dizer em português, que foi a gota que fez transbordar o copo. Aliás, o próprio porta-voz da Casa Branca, já há um tempo a esta parte, quando muito pressionado até pelos órgãos de comunicação norte-americanos, que lhe perguntavam, então, esta intervenção direta de um país num conflito, um país que vem do Extremo Oriente, que intervém numa guerra na Europa, quer dizer, não há uma resposta a dar. Bom, e o porta-voz da Casa Branca disse que a intervenção dos militares norte-coreanos a combater ombro a ombro com as forças da Federação Russa, queria ter uma resposta à altura. E a resposta é esta. Agora, se isto foi de facto a verdadeira razão, ou melhor, a única razão pela qual Biden acabou por decidir autorizar o emprego dos mísseis ATACMS, este já com alcance substancialmente maior, não os 80, mas para ser preciso e rigoroso, 306 km, que é o alcance máximo onde eles podem chegar, e quer dizer, não terá sido apenas isso, talvez nesta sua fase final como presidente, cerca de 2 meses e 3 dias, para sermos precisos, de terminar o seu mandato, bom, também dificultar um pouco aquilo que pode ser a tarefa da nova administração republicana. E já lá vamos a essa parte também quero conversar consigo sobre isso e sobre o efeito Trump no meio de tudo isto, mas esse sistema de mísseis que aludia aí, os ATACMS, explique-nos lá um bocadinho como é que isto funciona, que mísseis são estes, que sistema é este?
muito resumidamente, estes mísseis começaram a ser empregos foram disponibilizados para a utilização pelo exército norte-americano em 91. Foi uma empresa relativamente pequena que os desenvolveu e que pouco mais tarde, é comprada pela Lockheed Martin. Hoje a Lockheed Martin é o produtor deste tipo de mísseis. Estes mísseis, que têm a designação de TACMS, que é um acrónimo, significa Sistema de Mísseis Táticos do Exército Norte-Americano. Portanto, são táticos porquê? Porque o alcance é relativamente limitado. Portanto, 300 km, estamos a falar do nível tático da guerra, da condução das batalhas. Por isso é que se chamam táticos. Porque quando entram em alcances entre os 400 aos 700 km, já estamos a falar de mísseis de teatro, já é outro tipo de míssil, já entramos na guerra, na parte operacional. Então são mísseis operacionais de teatro, estes são táticos. Bom, estes mísseis são mísseis altamente eficazes. São mísseis que têm um comprimento de cerca de 4 metros, um diâmetro de cerca de 61 centímetros, pesam cerca de 1.600 quilos e transportam uma carga explosiva de 500 libras. 500 libras são um pouco menos que 250 quilos, TNT. Podem transportar uma carga única, uma ogiva explosiva única, de 250 kg, ou podem transportar bombeletes, e são bombas de fragmentação especialmente aptas a lançar sobre formações de pessoal, sobre combatentes. E a Ucrânia, tanto quanto eu tenho conhecimento, tem de ambos os tipos. E ultimamente não tem utilizado este tipo de mísseis sobre a Crimeia, muito embora a autorização da utilização destes mísseis sobre a Crimeia não fosse um problema, já tinha sido dada do antecedente, crê-se que a Ucrânia não os terá utilizado porque estava à espera desta autorização de Joe Biden a reservá-los para guerras mais importantes, como por exemplo a manutenção deste pedaço de terra em território russo em Kursk, cuja manutenção pode permitir à Ucrânia uma vantagem negocial daqui para o futuro. É uma carta a jogar numa futura negociação. É um as-trunfo, digamos assim, é a melhor carta, é o joker que a Ucrânia tem em mão neste momento. Senhor General, corrija-me aqui se eu estiver enganado, aqui o militar é o senhor, por isso é que estamos a conversar consigo, mas foi fundamental ou não na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, atacar alvos no interior da Alemanha para destruir ou perturbar a cadeia logística dos exércitos de Hitler. O que é que nos diz a ciência militar num caso destes? Devemos atacar o inimigo na casa dele para tentar perturbar a operação logística? Não, portanto, é um dos princípios, é rigorosamente esse, quer dizer, realmente devemos atacar o inimigo na sua profundidade. Quando se diz levar a cabo ações de combate em profundidade. O combate em profundidade faz parte do planeamento militar, seja ele ao nível operacional, seja ele ao nível tático, seja ele até ao nível de teatro. Portanto, o combate em profundidade tem exatamente essa virtude, de desarticular a capacidade do inimigo de se organizar, de posicionar as suas reservas, de levar a cabo ações tendentes a destruir a capacidade militar e industrial do país, por forma a indiretamente portanto, prejudicar a sua capacidade de alimentar o esforço de guerra, atacar os seus armazéns logísticos, portanto. Mas eu vou-lhe dizer, nós costumamos dizer em termos militares, e diz-se muito comumente que a tática e a arte operacional é para os amadores, a logística é para os profissionais. Isto para dizer que não se ganha guerra nenhuma sem logística. Aliás, claro. Embora se diga que existe um princípio da guerra que é a subordinação da manobra logística à manobra operacional, mas não há manobra operacional que seja execuível sem ser logisticamente apoiável. Sr. General, então, normalmente se ataca a profundidade e não se ganha guerra nenhuma. Aliás, na história os exemplos são inúmeros. Portanto, não se ganha guerra nenhuma combatendo apenas na frente. E então, atacar Kiev não devia ter sua retaguarda. Não devia ter tido já esta autorização. É que parece que é sempre tudo muito difícil, tudo sempre muito às prestações, não é? Há aqui sempre muitas indecisões. Essas indecisões são próprias das democracias, são próprias das organizações multilaterais, em que normalmente
as regras destas organizações nas suas cartas fundacionais e nos seus estatutos impera muitas vezes o voto por unanimidade, raramente o voto por maioria ou por maioria qualificada. E as ações têm consequências, não é? E tudo isso demora muito tempo para contentar todos, quer dizer, encontrar uma situação que agrada a todos. Portanto, isto é um pecado próprio da democracia, mas neste caso, vertente, não é apenas isso. É algum receio de que a Rússia possa levar a cabo ações um pouco fora do contexto e até utilizar, até determinada altura, no início da guerra havia estudos, principalmente quando a Rússia fraqueja no seu intento de tomar Kiev e é expulsa de Kharkiv e é expulsa de Kherson, havia um estudo que dava um estudo norte-americano, das agências de informações norte-americanas, que dava uma elevadíssima probabilidade da Rússia poder vir a utilizar armas nucleares táticas. E perante essa situação houve uma certa retração em apoiar a Ucrânia com aquilo que ela de facto necessitava, ir dando à Ucrânia apenas aquilo que ela necessitava para se defender. Foi um erro clamoroso. E desse erro temos a lamentar inúmeras vítimas militares, muitos militares ucranianos faleceram, outros ficaram estropiados e muitos civis estão a morrer todos os dias fruto das ações de bombardeamento da Rússia. Isto teria sido evitado se o Ocidente não tem sido tão temeroso a tomar decisões. Portanto, esta decisão de autorizar a Ucrânia a combater com as duas mãos à frente já devia ter sido tomada há muito tempo, como é óbvio, não é? Já regressamos à conversa com o Major-General Isidro Moraes Pereira, especialista em relações internacionais, presença habitual na Rádio Observador. Temos ainda de tentar perceber se estamos ou não a entrar aqui numa fase ainda mais perigosa da guerra na Ucrânia. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o Major-General Isidro Moraes Pereira, especialista em relações internacionais. Senhor General, depois de Washington, podem seguir-se agora autorizações claras por parte de Londres, Paris, Berlim? Bom, seria bom que isso acontecesse. Finalmente a Ucrânia tinha condições para conduzir os combates nestes 2 meses que faltam até Donald Trump ser inaugurado no seu novo mandato como Presidente dos Estados Unidos da América e naturalmente com o propósito que ele tem de terminar com os conflitos. A sua equipa já está a trabalhar de forma árdua para conseguir juntar as duas partes. Vamos ver se consegue, mas de qualquer maneira era bom que a autorização de utilização dos mísseis Storm Shadow e Scalp-E, não sabemos se neste momento Joe Biden terá libertado os empecilhos, os impedimentos que presidiam ao não fornecimento, à não autorização de utilização dos mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp-E, respectivamente britânicos e franceses. Esperemos que sim, e esperemos que na própria Alemanha, ainda com muito mais importância, porque de facto o míssil Taurus é um míssil com características especiais, é um míssil com quase 600 km de alcance, com especialmente
concebido para penetrar alvos profundamente protegidos, até com espessas camadas de betão, capaz, por exemplo, de destruir a Ponte de Queres, que é uma das principais vias de abastecimento logístico do teatro de operações da Ucrânia por parte das forças russas. Portanto, esperemos que esta decisão, que à partida parece ter apenas implicações imediatas a nível tático da condução das batalhas, designadamente em Kursk, que tenha uma importância também estratégica e política, que abra a porta a outras autorizações para que a Ucrânia possa conduzir os combates e no futuro, dentro dos próximos meses, quando for a altura certa de se sentarem à mesa das negociações, a Ucrânia possa negociar numa posição também de força e não de fraqueza. O problema, Sr. General, é que tudo isto eleva a ameaça de uma guerra ainda mais terrível do que já temos em solo ucraniano. Por exemplo, na Escandinávia, a Finlândia, a Noruega e a Suécia recuperaram agora e atualizaram e estão a ser distribuídos panfletos, distribuídos em papel e por via eletrónica, panfletos com conselhos dados à população e que foram recuperados da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado temos, a partir de Pyongyang, o aliado de Putin, Kim Jong-un, a avisar que isto pode ser o início de uma Terceira Guerra Mundial. E do Kremlin chega também um aviso importante, porque diz que um ataque com armas de países da NATO será visto como um ataque da NATO. Até que ponto é que este nível de ameaça ou desta resposta no campo verbal é sério? É muito sério? Como é que devemos olhar para isso, Sr. Bom, nós vamos ser pragmáticos. Então, um ataque com armas da Coreia, os mísseis KN-23, que atacaram alvos civis, têm vindo a atacar alvos civis na Ucrânia. Ou drones do Irão, não é? Ou drones do Irão, que vêm atacando alvos civis na Ucrânia e militares há quase 3 anos. Bom, quer dizer, então, quer o Irão, quer a Coreia já são partes da guerra. A Coreia agora até com militares no terreno, que é completamente diferente. É combater ombro a ombro com os militares da Coreia, da Federação Russa. Bom, quer dizer... Portanto, isto em sua opinião, faz parte da retórica da guerra. Se isto não fosse um caso absolutamente sério, não é caso para a gente se rir, nem para fazer troça, quer dizer, é evidente que isto é uma narrativa, é mais uma, não é? Quer dizer, então a Ucrânia tem atacado a Rússia na profundidade, desarticulou e pôs fora de combate, digamos assim, entre aspas, uma série de refinarias que tão importantes são para abastecer a guerra com combustíveis e até para o consumo doméstico das populações russas. Atacou aeródromos e destruiu aviões. Quer dizer, depois disto tudo, é por causa de uns mísseis com 300 km de alcance utilizados apenas na conduta das batalhas, porque não tem alcance para mais, que vai ser isto a gota d'água que vai levar a humanidade para uma terceira guerra mundial. Não, isto parece-me naturalmente mais uma narrativa, mais uma fábula, quer dizer, não é mais do que isso. Bom, depois diz-me que os países da Escandinávia, da Escandinávia estão muito próximos da ameaça. Exato. Portanto, têm que levar, isto é como nós costumamos dizer, na dúvida paus por baixo. Mais vale... Estão escaldados, não é? Também estão escaldados, sabem muito bem o que pode acontecer. Agora, vamos lá ver, vamos ser pragmáticos. A Rússia, neste momento, nem capacidade tem para levar de vencida as forças ucranianas, quanto mais para se meter numa guerra com a NATO. Quer dizer, isto não faz qualquer tipo de sentido. Bom, mas dir-me-á, mas eles podem usar armas nucleares. Poder podem, mas não vão usar, porque que nós saibamos, Vladimir Putin não está com tendências para o suicídio, nem ele, nem todos aqueles que os rodeiam. Isso obrigaria a uma resposta... Não obrigaria, não obrigaria. Era uma resposta absolutamente garantida, porque isso está devidamente treinado e face a um ataque nuclear há um conjunto de procedimentos que levam a um ataque maciço, a uma resposta maciça. É aquilo que nós chamamos, já do tempo da Guerra Fria, da destruição mútua assegurada. Não é? Quer dizer, é preciso ter a noção que, por exemplo, os Estados Unidos têm em permanência quer submarinos,
quer aviões, em permanência, 365 dias por ano, carregados com armas nucleares para responder face a um ataque nuclear em primeira instância. Quer dizer, ainda muitas dos mísseis lançados pela Rússia não teriam chegado aos seus objetivos e alguns deles interceptados pelo sistema de defesa antimíssil, e a Rússia já estava a ser atacada com armas nucleares. Portanto, todos nós sabemos disso, e o Kremlin e Vladimir Putin sabe tão bem como nós, ou pelo menos tão bem como eu, que era isso que ia acontecer. Portanto, vamos dormir descansados, porque ainda poderemos um dia entrar numa terceira guerra mundial. Poderá acontecer. Mas se isso vier a acontecer, ainda estamos longe disso. E como é que isso... Até porque a China está calma, a Índia está calma, o Irão ainda está relativamente calmo. Portanto, há aqui apenas ali a Coreia do Norte com as suas narrativas habituais e com algumas práticas que já nos habituou, com o lançamento de alguns mísseis para o mar do Japão, para intimidar e tal, mas não vamos além disso, não é? Sr. General, tenho aqui ainda uma última pergunta para uma resposta rápida, mas quero muito ouvi-lo sobre este ponto, que é, e Biden, de saída da Casa Branca, fez bem em dar este passo, a 2 meses de deixar a Casa Branca, sabendo que vem Donald Trump? Bom, se eu fosse ucraniano e estivesse a combater do lado da Ucrânia, diria de imediato que, como nós costumamos dizer em Portugal, mais vale tarde do que nunca. Agora, isto é claramente uma medida que vem com muitos meses, para não dizer anos de atraso. Agora, para a conduta das operações ucranianas, isto é uma boa notícia, como é óbvio, não é? Quer dizer, não pode ser vista de outra maneira. Biden só pecou por tomar uma decisão tão tardia e ter sido tão indeciso. Aliás, o facto de ele ter sido tão indeciso, se calhar levou a que o Partido Democrata fosse derrotado. Eu, nos vários comentários que tenho feito, várias vezes tive oportunidade de dizer que a administração norte-americana, com as decisões que ia tomando relativamente ao conflito da Ucrânia, estava a demonstrar uma fraqueza a toda a prova. E disse, porque eu vivi nos Estados Unidos mais de 3 anos, conheço muito bem a forma de pensar dos norte-americanos, porque vivi na sociedade norte-americana e convivi com ela intensamente. Os americanos não se reveem, não se reviram, nem se reveem, nem o farão no futuro em presidentes, em líderes fracos. Quer dizer, o líder fraco acaba por perder. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, preferem sempre homens mais afirmativos e mais fortes. Portanto, é próprio de um país de uma superpotência como são os Estados Unidos. Aliás, o mesmo está a acontecer na Alemanha. Quer dizer, o chanceler Scholz, as sondagens dão-lhe uma derrota retumbante. Quer dizer, porquê? Exatamente pelo mesmo motivo, pelas indecisões, por ter sido um homem indeciso, não apenas porque a economia alemã não vai de vento em popa, como nós sabemos, muito embora a Alemanha continue a ser a terceira economia mundial. Esta é uma das razões, mas a outra razão é porque não soube tomar as decisões certas naquilo que toca ao apoio inequívoco a uma guerra sangrenta, como já não se via desde a Segunda Guerra Mundial no espaço europeu. E a Alemanha, como a maior potência europeia, devia assumir a liderança, devia estar no pelotão da frente e na tomada das grandes decisões. Devia ser a carruagem que puxaria o comboio. Scholz não foi capaz de o fazer e vai pagar por isso, certamente. Muito obrigado, Sr. General. Nada, ora é essa. É um gosto. O Major-General Isidro Moraes Pereira é especialista em relações internacionais e presença habitual na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.